Ok, pessoal. É realmente motivo de muita alegria para mim estar com vocês uma vez mais. Desde 2005, uma vez por ano, numa quarta nobre, eu tenho tido a satisfação de estar com vocês, de trocar ideias com vocês. Trocar ideias porque ninguém sabe tudo, né? A gente tem sempre que estar com a disposição de aprender sempre. Revisitar aquilo que a gente já sabe, né? Como sempre, está ali o telefone. Eu aprendi ao longo da vida que telefone você só dá para amigos. Então, a partir de hoje, aqueles que não me conheciam, por favor, permitam que eu seja amigo de vocês e vocês de mim. Então, está o telefone celular ali para entrar em contato, se quiserem, e está também o e-mail para entrar em contato, né? Joia? E espero que a recíproca seja verdadeira, que cada um de vocês também possa ser um amigo. Legal? Como já disse várias vezes para vocês, eu não gosto de uma palestra ou de uma aula que não tem uma agenda. Quantas vezes que você vai no evento e a pessoa começa a falar e você não sabe que assuntos que ele irá falar, não é mesmo? Então, tanto na aula, na faculdade, na pós-graduação, quanto nas palestras, eu sempre coloco uma agenda. Momentos de reflexão, e já expliquei para vocês por que eu coloco momentos de reflexão. Isso deveria existir desde o primário, mas, infelizmente, você não vê isso nas escolas. Em cada aula minha, começa sempre com um momento de reflexão. Cada aula, cada encontro. Por que razão? Porque não nos ensinam a pensar. É interessante isso, né? Acho que nenhum governo do mundo tem interesse que o povo saiba pensar. Se o povo pensasse, não estaríamos passando por momentos tão vergonhosos como estamos passando agora. Os objetivos do nosso encontro, falar da visão sistêmica de empresa, do corretor de imóveis, né, como gerente de si mesmo, da importância dos sistemas de informações, das estratégias de planejamento, e eu sempre escolho uma mensagem final para encerrar o nosso papo, a nossa conversa. Legal? Pode fazer perguntas durante o próprio andamento da palestra ou deixar para o final. Legal? À vontade de vocês. Reflexão. Edward Deming, Papa da Qualidade Total. Não é suficiente você dar o seu melhor. Primeiro você precisa saber exatamente o que fazer, para depois sim dar o seu melhor. Legal. Mário Quintana, né, um grande escritor. Quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como se abrisse o mesmo livro numa página nova. Uma vida não basta ser vivida, ela precisa ser sonhada. Pô, se você não tem sonhos na vida, independentemente da idade, por favor. Ainda o Estado de São Paulo, o jornal, no máximo 8, 9 meses atrás, internamente mostrou uma senhora que realizava o seu sonho. O sonho dela era ser advogada. Era o sonho dela. Trabalhou a vida inteira, né? Cuidou da casa, da educação dos filhos, dos netos, e eis que ela se forma em advocacia, juntamente com a filha e juntamente com a neta, numa cidade do interior de Minas Gerais. Ela estava com 75 anos. É lógico que ela não ia mais exercer a advocacia, mas ela realizou o sonho dela. Isso aqui é bacana, né? Nunca é tarde demais para sonhar e realizar os sonhos. Nosso Dalai Lama, o desejo de ir em direção ao outro, de se comunicar com ele, ajudá-lo de forma eficiente, faz nascer em nós uma imensa energia e uma grande alegria, sem nenhuma sensação de cansaço. Pô, isso aí eu achei que cai em cima da profissão dos corretores de imóveis, né? Eu aprendi isso na Pricewaterhouse, da qual eu fui gerente durante 10 anos, que ninguém vem na porta bater, escuta, você quer
comprar um negócio para mim? Você quer vender um negócio para mim? Não existe. Você tem que levantar o bumbum da cadeira e, como dizia aquele mineiro lá na música dele, né? O cantor vai onde o povo está. Você tem que se botar a cara para fora, estar em eventos os mais variados possíveis, né? Frequentar clubes de serviço, se expor, que o relacionamento é tudo na vida, absolutamente tudo. Peter Drucker, o papa da administração, tem mais de 60 livros editados na área de administração, mas não era administrador, era economista. É o papa de administração. Não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Pô, o que é isso? Foi eficiente, mas não foi eficaz. Tá? Foi eficiente. Vamos falar bem claro hoje a diferença de eficiência e eficácia, hein? Bastante, ok? Roberto Campos, ex-ministro da Fazenda lá na década de 60, 70, por aí assim, né? O mundo não será salvo pelos caridosos, mas pelos eficientes, lógico, evidentemente, né? Não é pelos caridosos. Como a minha primeira graduação foi economia, e ele era economista, eu nunca esqueci uma colocação dele numa entrevista ao vivo, em plena praia, né? O Roberto Campos. Ele estava em plena praia lá, tomando o uísque dele, conversando com os amigos, chega um repórter e pergunta assim, mas, ministro, o senhor consegue dormir durante a noite com esse volume que é as nossas dívidas externas? Ele responde com a maior cara de pau, eu sim. Os nossos credores é que eu creio que não. Mas eu sim, por que não? Não é verdade? Crise. Que crise? 3 procedimentos. Primeiro, tire o S da palavra crise. Fica crie. Crie novas ideias, novas maneiras de negociar, de conviver. Crie novas maneiras de ser mais você, pô. Não é? Faça diferente. 2, ter em mente e aplicar para valer as funções gerenciais. Toda vez que eu venho aqui, eu falo das benditas funções gerenciais. Não podia deixar de falar de novo, né? Já que eu estou colocando o corretor como gerente desse mesmo, então o que é que faz o raio do gerente? Né? Com a equipe dele, deve fazer com ele também. Trabalhar pesado, acreditar em si mesmo, ser perseverante e acreditar mais de novo em si mesmo. Botei 2 vezes para enfatizar mesmo. Acredite em você mesmo. Bom, cada um de nós tem lá seus trabalhos, né, não remunerados. Talvez seja a época que a gente trabalhe mais nesses trabalhos não remunerados, né? Eu tive a felicidade, em 2005, de receber uma comenda pela Assembleia Legislativa por serviços prestados à comunidade, né? Então, de vez em quando, me coloco lá para orientar estudantes, pessoal que está vindo para pós-graduação, né? E você vê, todas as pessoas reconhecem o próprio valor, sem dúvida nenhuma, mas a maioria é violentamente negativa. Impressionante, jovens com 19, 20, 25 anos de idade, né? Se portam de uma maneira que uma pessoa de 70, de 80 anos dificilmente se porta. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Ué, você não sabe, pergunta para quem sabe, aprende, faz um curso, não é? Aprende. As pessoas colocam dificuldades enormes, né? Inclusive agora, nós tivemos um companheiro ali, no momento do lanche nosso ali, que ele usou uma expressão que, por favor, não usem. Independentemente de vocês terem algum credo religioso ou não, aprendam uma coisa, por favor, nós somos co-criadores. Nós criamos. E criamos com 2 ferramentas básicas. Eu vou provar para vocês, vou dar um exemplo que é indiscutível. Criamos com a fala. A nossa fala cria mesmo. Criamos com a mente, não com o nosso pensamento, com a mente.
Posso provar isso? Pois não. Simples, simples, simples. Todos vocês, queira Deus que não no seu seio familiar, mas no seu relacionamento, sim. Sabe que todo e qualquer executivo de uma multinacional, por exemplo, tem que fazer check-up todos os anos. Todos os anos. Eu comecei a fazer check-up na época da Price. Todos os anos, check-up. Então, imagina um cara com 45 anos de idade, por exemplo, faz o check-up, todos os resultados estão maravilhosos, perfeitos. Desculpa, tenho que falar um palavrão. Mas o idiota, no dia seguinte, começa a falar para todo mundo, para os familiares, para os amigos, que ele está com câncer nos rins. A família fica horrorizada, manda no melhor oncologista, faz todos os exames, está perfeito. Mas o idiota continua falando para todos os amigos, para todos os parentes, que está com câncer nos rins. O que é que acontece em, no máximo, 40 dias? Vai ter câncer no rim. Exatamente, a mente constrói no próprio corpo. Ei, somos co-criadores. Mas se ele está falando, então, isso aí eu aprendi, sou obrigado a falar e falo com bastante respeito, aprendi com a Seiichi Noie. Porque eu e a minha primeira esposa, ela faleceu, eu me casei de novo, eu e a primeira esposa, mais 29 casais, nos reunimos lá na Água Rasa, na Zona Leste, e alugamos um salão, reformamos o salão e fundamos a primeira igreja Seiichi Noie em português. Até então só tinha em japonês. Vi os professores falar lá, mas isso eu aprendi lá. Lá que eu aprendi que aquilo que você fala realmente se materializa. Aquilo que você mais teme, vai acontecer. Olha que coisa interessante. É atraído por você. Interessante isso, eu acho. E está mais do que provado. Bom, é isso aí, tá? Deveres básicos do gestor. Vamos voltar, não necessariamente nesse desenho, mas nesse conteúdo, mais lá para frente. Bom, a minha empresa de consultoria, a CTO, completou em maio desse ano 30 anos de existência. 30 anos. Eu encerrei o meu trabalho do outro lado como diretor executivo do Grupo IOB. E aí nós fundamos a CTO e agora em maio ela completou 30 anos de existência. Veja, estabelecer objetivo, estabelecer o alvo ali, O alvo. Isso é o mais importante de tudo que você possa imaginar na tua vida, na tua empresa, na tua profissão. E pasmem, é o que você mais encontra de falha em toda e qualquer empresa. Pequena, média, grande, nacional, multinacional, não há clareza de objetivos. É impressionante. Se não há clareza de objetivos, como é que eu posso materializá-los? Construir com a minha mente o atingimento de objetivos se eu não sei qual é o objetivo. Então, veja, tenho que ter uma clareza de objetivo, volto a dizer, voltaremos a isso, Tenho que me planejar para ver como é que eu consigo atingir o objetivo, tenho que me organizar de acordo com os meus planos para poder chegar lá, Tenho que arregaçar a manga e realizar, trabalhar pesado. Acho que todo mundo está bem consciente que o maná deixou de cair do céu há mais de 5 ou 6 mil anos atrás, de acordo com os dados bíblicos. Se você quer alguma coisa, tem que lutar por aquilo. Infelizmente, nós estamos passando por um país onde tem um político que faz uma propaganda na televisão, vocês viram, não vou falar o nome dele, mas vocês vão ver. Só vou dar uma dica, ele é mineiro como eu. Ok? E tem uma das cenas que ele mostra Brasília,
dividida, uma parte do povo para cá, outra parte do povo para lá. O povo de cá está com as roupas que nós usamos normalmente, o povo de lá está só com roupas vermelhas. Já viram isso, né? Puxa, por que aquele pessoal está só com roupas vermelhas? Eu estive ontem cedo, né, assistindo uma palestra na ADCE, Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresa, lá na Vila Jussara, no Butantã. Quem deu a palestra foi um arcebispo, né, de São Paulo, falando sobre uma encíclica papal de 2015, que fala exatamente sobre a conservação da nossa casa, ou seja, do nosso planeta. E ele falando lá, diz que a coisa, ele está liderando uma equipe de prestadores de serviços não remunerados. Tem um nome bonito para isso, não tem? Né? E essa equipe está encontrando uma dificuldade enorme, porque o pessoal não trabalha. O pessoal não trabalha. Sabe o que é não trabalhar? Graças à Bolsa Família. Ah, mas é tão simples, né? Faz mais uma relação sexual, quem é que não gosta, não é mesmo? Mais um filho, aumenta a Bolsa Família. Trabalhar para quê? Muitas vezes eu chego, não é? Renzo, a gente já se conhece há quanto tempo, né? Quantas vezes que eu pergunto para o pessoal se eles conhecem o hino nacional brasileiro? Né? O pessoal diz, sim, conheço. Conhece mesmo? Ah, não conhece. O hino nacional brasileiro, infelizmente, uma boa parte do nosso país é este. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Tem um peixe bom, tem siripatola que dá com pé. Presta atenção. Se compro na feira feijão, rapadura, para que trabalhar? Esse é o hino nacional brasileiro. De um certo estado para cima, preponderantemente. O pessoal não trabalha. Nós temos uma chacrinha aqui, né, perto de Jundiaí, do outro lado da estrada, né, Itupeva. Você não encontra ninguém para trabalhar. É o caçarrão que vai lá a cada 15 dias para poder cuidar da piscina, cuidar do mato e volta, porque não tem. Você combina com o cara, paga o valor que ele pede e ele não vem trabalhar. Legal, né? Não é só lá no Amazonas, portanto. Coordenar. Esta é a atividade gerencial por excelência. Ali eu coloquei realizar para não criar caso com vocês. Que, de fato, ali eu não coloco realizar, ali eu coloco comandar. Aí o pessoal chega para mim e diz, não, Caçarro, veja, comandar não mais, agora é liderar. É comandar mesmo. Não tenha dúvida que é comandar mesmo. E posso provar também. Pego uma estudante da pós-graduação e pergunto para ela assim, escuta, você trabalha durante o dia? Trabalho. E faz o curso aqui à noite? Faço. Sobra tempo para você lavar e passar as roupas da família? Não, claro que não, evidentemente que não. Então o que é que você faz? Você contrata a dona Bernarda, uma senhora de 45 anos, que vem uma vez por semana lavar e passar a roupa da família, legal? Quarta-feira, por exemplo. Quarta-feira é o dia que ela vem, entre as 8 da manhã e as 4 da tarde, legal? Você está feliz com ela, está pagando 100 pilas, moeda brasileira que não sofre inflação. 100 pilas, né, por semana, ou seja, por vez que vem. Aí uma quarta-feira qualquer, sem prévio aviso, você passa na sua casa às 10 horas da manhã. A dona Bernarda está deitada no sofá da sala vendo TV. É lógico que você vai conversar com a dona Bernarda, a senhora é paga para lavar e passar a roupa e tal. Não, minha filha, eu fui lá, vi e tal, não é muita coisa não, eu dou conta, fica sossegada. 1h30 depois, o seu marido passa por lá
E a dona Bernarda está deitada no sofá vendo televisão. O que fazemos com ela? Com todo respeito, viramos de busanfa, calibramos bem o pé e, ó, olho da rua, não é isso? Ué, é o que acontece, falando com os estudantes, né? É o que acontece com todos vocês. Se no trabalho de vocês não fizerem o trabalho pelo qual estão sendo remunerados, vão receber uma advertência verbal, uma segunda verbal, uma escrita, uma segunda escrita, uma suspensão e, com todo carinho, vira de busanfa e catapumba. Portanto, é comandar. E tem que comandar, em primeiro lugar, a você mesmo, para ser exemplo para a tua equipe. Lógico, evidentemente, né? Coordenar. Essa é aquela atividade maravilhosa, onde você, de fato, transforma um grupo de pessoas em uma equipe. Aí é que você treina, capacitando as pessoas, aí que você elogia, aí que você reorienta, aí que você exerce a liderança. É no coordenar. Eu consigo transformar um grupo de pessoas numa equipe, graças à coordenação. E tem que ter controle. Controle sem números. Por isso que os objetivos têm que ser clareza, dizendo o que você quer, em quanto tempo e a que custo. Você mesmo, ali no café, estava falando comigo, lembra? Você. Chegou para mim e disse assim, Cassarro, as férias do ano que vem eu quero passar na Austrália. Muito bom. Quanto do ano que vem? Ah, de tanto a tanto tempo. Quanto é que vai custar isso? Tantos mil euros. Bota no papel o que você quer. Quero passar as férias do ano que vem na Austrália, gastando no máximo 100 mil euros, ok? Por 2 semanas lá. Tem que ter número, se não tiver número, não dá para você controlar de jeito nenhum. E principalmente, a maior responsabilidade de toda pessoa que tem cargo de liderança é formar uma equipe. Agora, por gentileza, também entenda uma coisa, tem 3 coisas que você não consegue fazer por ninguém. A família não consegue fazer pelos filhos, as igrejas não conseguem fazer pelos seus adeptos, as escolas, desde o maternal até a pós-doutorado, não conseguem fazer com os seus alunos. A primeira coisa que você não consegue fazer é desenvolver a pessoa. Na maioria das empresas de médio porte para cima, você tem lá a área de gestão de pessoas, RH. E dentro da área de RH tem uma sub-área chamada T&D, treinamento e desenvolvimento. Treinar você faz, desenvolver não. Desenvolver o cara vai querer ou não. E ele vai decidir quanto que ele quer desenvolver ou não. Não consigo desenvolver ninguém, nenhuma família desenvolve os seus filhos, nenhuma. Ok? Eu posso pegar você, tirar todos os fatores motivacionais e você continua motivado. Eu posso te dar todos os fatores motivacionais e você continua desmotivado. E a outra coisa, essa é linda, ninguém torna ninguém feliz. Se você vai se casar pretendendo ser feliz, não case. Tá? O encontro de casais com Cristo, 40 casais. E o preletor chega lá, para o almoço das senhoras, Dona Isaura, marido do lado, seu marido te faz feliz? E o maridão do lado fala, agora vai me colocar no céu. E ela diz claramente para todo mundo, não, ele não me faz feliz. Eu é que me faço feliz. Ele contribui para isso. Eu posso contribuir para que você se motive, eu posso contribuir para que você se desenvolva, eu posso contribuir para que você seja feliz, mas a decisão é tua. Quero ser feliz ou não quero ser feliz. Entende bem isso? Legal. O objetivo desse papo nosso, deixar bem claro para nós a importância da visão positiva do presente e do futuro, né? E do estabelecimento de objetivos, metas, a importância disso na ação gerencial, especialmente para os corretores de imóveis. Orientar o raciocínio metodológico, possibilitando a descoberta de tendências e de relações entre fatos que possam impactar o futuro do negócio.
Discutir as ações básicas que o corretor de imóveis deve tomar para o sucesso como gerente de si mesmo. E contribuir para que possamos extrair de dentro de cada um de nós forças capazes de nos auxiliar a enfrentar e resolver problemas, por mais complexos e graves que possam parecer. Não tem impossíveis para o ser humano. Tem sim. Aquele que a própria pessoa diz que não é possível de fazer. Não consigo fazer isso. Não sei fazer isso. Ou não quero fazer isso. A decisão é sempre da pessoa. Entende? Pô, é fácil falar. Eu não falo por haver lido um livro, por favor. Eu falo por ter vivenciado. Nasci em Poços de Caldas, Minas Gerais. Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 3 anos de idade. Mamãe se separou do papai, porque cansou de viajar. Meu pai era cigano, não tinha parada. Voltando de São Paulo para Poços, fica lá uma semana, ele chega para ela e diz assim, vamos para Araguari, Triângulo Mineiro. E a minha mãe simplesmente disse, João, não vou. Não saio mais daqui. Você não cria raiz em lugar nenhum. E ele foi para Araguari. Montou a casa, voltou para buscar ela e os 3 filhos. Né? E ela manteve o pé firme. Não, não vou. Passamos tremendas necessidades. A um ponto que a moça mais bonita entre vocês, todas são lindas, jamais vai ter um fogão como nós tínhamos. Vocês não têm poder aquisitivo para isso. Uma lata de tinta grande, com 4 tijolos e uma taipa em cima, portanto, só uma panela. Se é só uma panela, faz o quê? Faz caldo quando pode. Quando não pode, nada. Né? Um belo dia, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, posso provar, hein? Ali em Poços é um local onde o pessoal vai passar férias, no passado muito mais do que hoje, e tem ali as charretes no centro da cidade para a família passear, um casal passear, e lá na Praça do Palace Hotel tem as charretinhas de bode, e o caçarrão estava lá, pezão no chão, com charretinha de bode para lá e para cá, e tem uma fotografia provando isso, que um dos meus clientes tirou do filho dele, eu estava do lado, ele me deu uma cópia. 7 anos de idade. Então, passei por um outro trabalho. Eu estava com 11 anos. Presta atenção, por favor. Quem se interessar, eu mando para vocês, com muita alegria. Tá bom? Estava com 11 anos trabalhando na Drogaria Nacional, na Cis Figueiredo, hoje é Drogazil, existe até hoje ainda, né? Claro que é serviços gerais, limpeza, repor os produtos, entregar os produtos, né? E aí, o irmão do meu pai vinha para São Paulo de caminhão de mudança e passou lá por casa e falou, Maria, minha mãe, né? Maria, você não quer aproveitar a carona para ir lá para São Paulo, visitar o teu irmão que mora lá e tal? E ela assim fez. Mas antes foi lá na drogaria que eu trabalhava, ver se eles me liberavam e tal. Que falta faria o caçarrinho lá? Né? Nada. Quanto é que eu ganhava lá? Presta atenção, quanto que eu ganhava? 20. 20 o quê? Não sei, mas era 20. Que raio de moeda que era, não sei, era 20. Aí chegamos aqui, como nada acontece por acaso, tem uma força maior que a tudo governa, tá? Isso não tenha dúvida nenhuma. Esse tio veio para Vila Diva, onde ele tinha alguns amigos ou parentes ali, e o irmão da minha mãe morava na Vila Formosa, era o endereço que nós tínhamos. O pessoal lá da casa nos deu guarida, nos deu comida. O tempo de viagem de Poços até aqui, 1 dia de caminhão. Por quê? Porque de Poços até Campinas era terra.
De Campinas para cá é que tinha a Estrada Velha de Campinas. Não a estrada que nós temos hoje, a Estrada Velha de Campinas, né? Aí o pessoal disse, olha, ali embaixo é Vila Formosa. No dia seguinte, nós saímos, então, fomos procurar o raio do tio Joanim, né? Encontramos num casebre, pior do que o nosso de Poços, passando necessidades homéricas. Então, o que aconteceu com o dinheirinho que nós trouxemos, que era minguado para caramba, o que aconteceu? Foi consumido com a comida. Por sorte, nada acontece por acaso, por favor, por sorte, né? Morava na casa meu tio e a esposa e um sobrinho dela. Ela já tinha esse sobrinho, na hora que ele casou, ela veio morar com ele. E esse rapazinho trabalhava aqui na Praça da Bandeira, numa tinturaria que existia aqui, tinturaria francesa. E ele conseguiu lá um lugarzinho para eu trabalhar. Eu falei, mãe, eu vou trabalhar um mês, ganho o dinheiro e a gente volta para Poços. Ué, é isso. Então, acredite ou não, da Vila Formosa para a cidade não havia condução. Você tinha que pegar caminhão, vinha até o Belenzinho, ali era o ponto final do bonde, você descia ali do caminhão em cima para pegar o bonde para ir para a cidade, né? O que eu fazia? Ia buscar roupas nas casas das madames dos jardins, de bonde, né? E ia levar as roupas das costas, né? pelo bonde também. Resumindo, terminou os 30 dias de trabalho, ele pensou que eu fosse ficar trabalhando mais, né? E eu não pedi demissão. Por quê? Eu ganhava quanto lá em Poços? 20. O cara me paga 50. 50. Não volto para... Eu cheguei lá para minha mãe e falei, mãe, nós não vamos voltar para Poços, não. A mãe já trabalhava lá como empregada doméstica, né? Então vai continuando a trabalhar. E graças ao trabalho dela, um dos clientes dela fez uma apresentação minha já aos 12 anos para a CMTC, Companhia Municipal de Transporte Coletivo. E eu fui aprovado, fui trabalhar como office boy. Só que não havia essa expressão, era mensageiro. Mensageiro 15, fardinha, tudo mais. Por favor, estou chegando lá, presta atenção. Estou, então, com 12 anos, trabalhando na CMTC. Naquela época, você trabalhava com 12 anos, se o teu pai ou tua mãe te aprovasse. Hoje você não pode trabalhar com 12 anos. Pode matar, roubar, estuprar, traficar, mas trabalhar não. Olha quanto nós evoluímos. Não é? Quanto evoluímos. Impressionante isso. 14 anos. Morávamos na Rua Paim, no Bexiga. Tá? Num cortiço. Sabe o que é um cortiço? Sabe? Quarto, sala. Não, quando tinha sala, né? Quarto, sala, cozinha. Quarto, cozinha. Quarto, cozinha. Tanque e banheiro. Ou seja, era 2 ou 3 tanques de banheiro, um montão de gente lá poder usar, não é mesmo? 14 anos eu estava ali com a minha mãe, trabalhando, né? E eu trabalhando na CMTC. Aí me aparece uma poesia. Nossa, aquela poesia bateu fundo. Num guri de 14 anos, aquela poesia bateu fundo. Eu não aguentei, botei um papel na máquina de escrever, copiei aquela poesia, né? Colei numa cartolina. Na hora que uma de vocês me der o prazer de me visitar lá na Zona Leste, no Tatuapé, mostrarei para vocês aquela mesma folhazinha colada naquela mesma cartolina, amarelada pelo tempo, né? Aquela poesia se transformou no pai que eu não tive, no avô que eu não tive, no irmão mais velho que eu não tive. A poesia chama-se A Vitória na Vida, autor desconhecido. Pensa em grande e teus feitos crescerão. Pensa em pequeno, irás depressa ao chão. A confiança em si mesmo é a trajetória que leva aos altos cimos da vitória. Nem sempre aquele que mais corre, primeiro a meta alcança. Nem o mais forte, mais longe
o disco lança, mas aquele que vai firme em frente, com a decisão firmada em sua mente. Se imaginas perder, perdido estás. Quem não confia em si, marcha para trás. Muita empresa esboroa-se em fracasso, ainda antes do primeiro passo. Muitos covardes têm capitulado antes de haver a luta começado. Quem quiser essa poesia, mando com muito prazer. 16 anos, 2 anos depois, no mesmo cortiço, na Rua Paim 287, ok? Mamãe trabalhando, eu trabalhando e tal. E aí, então, eu tenho a ousadia de botar no papel 2 objetivos de vida. Primeiro objetivo, quero ser diretor de uma empresa reconhecida no país inteirinho. Um guri morando no Bexiga, num cortiço. Mãe empregada doméstica. E quero ter minha própria empresa. Como eu disse para vocês, a minha própria empresa, em maio agora passado, completou 30 anos de existência. Eu encerrei meu trabalho do lado de lá como diretor executivo do Grupo IOP. Legal? Então não venham dizer para mim que há impossíveis para o ser humano. Para mim, não. Impossível é aquilo que você coloca na tua mente e diz que não consegue. Aí não adianta, meu irmão. Se você já disse que não consegue, vai fazer o quê? Não é mesmo? Visão sistêmica da empresa. Tudo na vida é um sistema, né? Nós somos um conjunto de sistemas. Ok? Então, você vê, tem uma comunidade, você faz levantamento das necessidades, ainda mais vocês na área que vai montar uma empresa imobiliária, tem que levantar o potencial do mercado, ter dados, com base nesses dados, estabelecer os objetivos, planejar. E se você estiver fazendo isso em equipe com mais pessoas, discutir com a tua equipe, tomar decisões, essas decisões irão ou não colocar a empresa em funcionamento. Se vocês concluírem que não é viável, não vai ser maluco de montar uma empresa imobiliária ali, aquele local já está saturado, ok? Se vocês continuarem que é viável, maravilha, ela entra em operação e passa a ter uma troca constante com a comunidade onde ela está. Por isso que eu comecei dizendo a vocês, dá a cara para bater, aparece na praça, conversa, e aí você vai gerenciando o teu negócio. Empresa é um organismo vivo, lógico, são seres humanos. Formada por seres humanos para atender seres humanos. E a saúde da empresa, então, depende de que dentro da empresa todo mundo se dê o melhor possível, Ninguém agrada o tempo todo a todo mundo. Isso é impossível. Mas também ninguém desagrada todo o tempo a todo mundo. Também é impossível. Ou seja, o clima organizacional vigente na empresa deve ser favorável para o teu negócio. Se cada corretor que trabalha com você vem lá desanimado, cantando negatividade, então fecha esse trem de uma vez, Abre outro, no outro local, com outras pessoas, não é? Externa, tem que ter uma interação constante, né, com todos os teus clientes. O melhor marketing que pode ser feito para o teu negócio é o marketing feito pelo teu cliente satisfeito. Não tem um marketing melhor do que isso. Eu negociei com ele. É o caso que acontece entre eu e você. Há 30 anos atrás eu comprei uma casa de você. Fui bem atendido por você, passei a indicar você para todos os meus amigos que vieram fazer negócio com você, e a casa que eu tenho hoje, depois de N casas no período, também foi comprada por você. Por que razão? Porque há uma semelhança enorme entre o padeiro e o corretor de imóveis. Quer que o padeiro vende? Quer que o padeiro vende? Pão. Nenhum padeiro vende pão. O padeiro vende confiança. Você compra naquela padaria porque você confia no padeiro. Quando você perder a confiança nele, tu muda de padaria. A mesma coisa o corretor, o que ele vende? Confiança. Se eu compro com você, porque eu confio em você. Se eu recomendo você, porque eu confio em você. Só que a confiança, vocês sabem, demora muito para ser conquistada.
e pode ser perdida num piscar de olhos. Cuidado com isso, né? Qualquer empresa, qualquer negócio tem 3 finalidades básicas. Primeiro, tem que maravilhar os clientes. Não atender o cliente. Atender todo mundo faz. Atender bem o cliente, os principais concorrentes fazem. Você quer fazer diferença? Encante o cliente. Tem que ter um bom ambiente de trabalho para quem trabalha dentro da tua empresa. E tem que atender os fins estatutários. Pô. Se é uma empresa privada, o fim estatutário principal é dar lucro, pô. Não é? Mas veja, o lucro é uma consequência de você prestar um bom serviço. Legal? Nunca se esqueça disso. O corretor, gerente de si mesmo. As responsabilidades dele frente a ele mesmo, ao grupo dele, à empresa e ao planeta. Legal? Vamos lá. Frente a ele mesmo. Ele tem que gostar dele mesmo, pô. Ué, você vai montar um negócio e você não gosta de você? Se você não gosta de você, não pode gostar de ninguém mais. Aceitar você como você é, confiar mais em você, acreditar na sua capacidade, nas suas habilidades, reservar tempo para você. Tempo para você. Ok? Cuidar de você mesmo, se amar. Afinal, você é o único no universo. Não existe você lá na constelação Sírius, Alfa Centauros. Ok? Você é único. A gente não para pensar nisso. Olha, não estou criando caso do ponto de vista religioso, por favor. Raciocine comigo, por gentileza. Eu pego um macaco e uma macaca, acasalo os dois. Eu vou ter o quê? O que eu vou ter? Macaquinhos. Eu pego um coelho e uma coelha, caso os dois. O que eu vou ter? Coelho. Eu pego o filho de Deus perfeito, caso com outro filho de Deus perfeito, vou ter pecador? Aonde? Tem outro filho de Deus perfeito, pô? Frente aos colegas da profissão, seja companheiro, seja amigo, em qualquer circunstância, na era da bonança, na era da dificuldade, tá? Seja leal, honesto. Isso aqui devia mostrar lá em Brasília, vocês não acham? Seja leal, honesto, justo, alegre, íntegro. Respeite e age de acordo, né? De modo a ser respeitado. Comunique-se com eficiência e eficácia. Daqui a pouquinho deixaremos claro isso. Trabalhe, cumpra com seus deveres e obrigações. Saiba ajudar e, quando você precisar de ajuda, pedir ajuda também. Não é desdoro nenhum chegar e falar, pô, dá um help para mim, né? Passamos a maior parte de nossas vidas nos grupos de trabalho, na empresa, que essa vivência seja a melhor possível, a mais feliz possível. Frente à cidade, ao país e ao mundo, qual a responsabilidade de cada um de nós aqui? Seja um cidadão consciente, não compre mais do que necessita. O importante não é ter muito, é precisar de pouco. Espelhe-se nos melhores modelos, os mais sérios, os mais dignos e honestos. Pratique-os e os transmita a todos com os quais você interagir. Veja bem, deixando bem clara a história do objetivo, o que você quer, em quanto tempo e a que custo. Pode até dar um passo a mais. Quando eu atingir o meu objetivo, o que eu farei ajudando a comunidade? Por que não? Vou dar um exemplo claro. O cara trabalha na área financeira e quer ser um gerente financeiro. Mas ele é um analista financeiro. Bota o objetivo de querer ser um gerente financeiro. O que ele pode dar em troca, além de tudo isso aí? Ajudar outras pessoas que, como ele, eram analistas a serem gerentes financeiros. Aí isso hoje usa-se um nome muito, muito pomposo, né? Coaching. Lembra-se disso? Só que o pessoal não está falando aí, que estão usando a palavra errada. Tá? Veja bem, Alexandre o Grande era um brigador, era um lutador. Não tinha tempo para educar o seu filho. O que ele fez com o filho dele? Pegou o melhor amigo e deixou o filho dele para com o amigo educar-se. Qual o nome do maior amigo dele?
Veja bem, coche é uma palavra francesa do século XVIII, século XVII, era uma carruagem. Cocheiro era o cara que dirigia a carruagem, pegando um passageiro de um ponto e levando até o outro ponto. Então, qual a diferença? O coche é um gerente ou diretor interno da empresa que pega alguém para pegar num ponto de evolução e levar até outro ponto de evolução. Enquanto que, se você pegar uma pessoa de fora, aí não é mais coaching. Qual era o nome do cara? Estou tentando lembrar. Help me, please. Qual é o nome do nome do... Hã? Preceptor. Não, é isso, mas eu tenho uma outra palavrinha. O melhor amigo do Alexandre, como é que chama o cara? Eu lembro, até o final eu lembro. Eu tenho dois nomes que eu vou acertar uns dois. Qual? Ou Parmênio ou Ifestinho. Não. Ufa, o que era? Fugiu a palavra. O cocheiro, aquele cara do coche francês. E o nome desse cara que você contrata lá fora para cuidar do cara aqui dentro, como que é? Eu lembro. Então, veja, o que você quer em quanto tempo, a que custo? Tem que ser viável. Se você botar um objetivo inviável, de cara você vai se desmotivar, evidentemente, né? Para ter sucesso no estabelecimento do objetivo, discuta com as pessoas, tá? Discuta com as pessoas. Olha o nome do cara. Mentor. Isso, mentor. Veio junto para mim e para você. Então é mentoring. Mentoring quando você pega um cara de fora para te ajudar aqui dentro. Mentoring, mentor. Era o nome dele, tá? Nome dele. Pode falar. O amigo aqui é Efésio. Quem? Efésio. É um dos dois nomes. Sim, é o que você falou. Ok? Discuta com as pessoas para pegar ideias e indicar responsável sistemática de controle. Planejar. Só posso planejar se eu tenho um objetivo claro. Como é que eu vou planejar sem saber para quê? No planejamento, você estabelece a necessidade de recursos e você estabelece as estratégias que vai usar para poder atingir os seus objetivos. É isso que você faz no plano. Faz os cronogramas de alocação desses recursos, não é? E aí vem a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é fazer certo as coisas, obedecer às normas estabelecidas, os procedimentos estabelecidos, né? E eficácia é fazer as coisas certas, não é jogo de palavras. Quando você é, ao mesmo tempo, eficiente e eficaz, você é efetivo. Daí vem a palavra efetividade. Você fez a coisa como deveria ser feita e a coisa deu os resultados que deveria dar. Aí você foi, então, a pessoa efetiva. Tá legal? Muito bom. Vamos lá. Organizar é colocar as coisas no lugar, pô. Chega em casa, tira o sapato, passa uma escova nele e bota o sapato na sapateira e se organizar. Chega na tua biblioteca, coloca os livros nos devidos lugares e se organizar. Do ponto de vista humano, deixar claro quem vai fazer o quê, por quê, quando, como e onde. Ok? Comandar. Já falei de até um exemplo lá da moça, né, lá da roupa. É fazer com que aquilo que for previsto ser feito, seja feito. Tem que haver hierarquia, unidade de mando, só um manda. Né? Na dona Bernarda manda a minha mulher e não eu. Vou mandar os dois, ela não sabe a quem vai obedecer, né? Ok? Coordenar, já falamos também, transformar um grupo de pessoas numa equipe, onde eu chego ao trabalho de equipe, onde eu capacito as pessoas, né? Motivo as pessoas, contribuo para motivá-las. Controlar é verificar, passo a passo, como é que estão indo os meus planos. Não esperar o final, o período final, para ver se eu consegui ou não. Vou vendo ao longo do caminho, em pontos de controle, e vou refazendo, alterando, conforme for necessário. Não é? O projeto vai demorar 2 anos, eu vou esperar 2 anos para saber se deu certo. Eu tenho que verificar cada fase, como que ele está indo, né? Importância dos sistemas de informações e tomada de decisão. Sistema,
um conjunto de partes e componentes. Sistema de audiovisual, sistema de som, sistema de iluminação, um conjunto de partes. Sistema cardíaco, sistema circulatório, sistema gastrointestinal, um conjunto de partes e componentes. Se ele for administrativo, um conjunto de funções. Sistema de folha de pagamento, sistema de crédito e cobrança, sistema de contas a pagar, ok? Toda empresa é um grande sistema, um macrosistema. Nesse sistema, eu tenho dois conjuntos de informações. Aquelas que chegam para o pessoal executivo poder cumprir as suas funções, por exemplo, uma requisição de material, para o cara poder pegar a peça lá e trazer a peça até aqui. É uma informação operativa, ou gerencial, uma informação que vem para mim, informando de algo da minha competência e permitindo que eu tome uma decisão. Então, o que é um sistema de informação gerencial? Aquele que fornece ao pessoal de comando, em todos os escalões, as informações necessárias para poder decidir. Então, para que é que eu tenho gerente, diretor, supervisor dentro de uma empresa? Para tomar decisão, pô. Se não é para tomar decisão, bota na rua todos eles e bota office boys na mesa deles. Eles são pagos para decidir. Está bem claro? Estamos chegando lá. Significado ou relevância. Para uma decisão qualquer, raramente você só conta com uma informação. Você tem várias informações. Umas são mais relevantes do que as outras. Nesse exemplo matemático aí, uma vale 15, a outra 30, a outra 40, e mesmo assim eu corro risco por falta de informação em 15. Eu vou ter que dar relevância para receber qual delas? A C, que se eu não receber a C, a minha margem, que era 15, passa para 55. Aí é querer voar sem gasolina, sem condições nenhuma, não é mesmo? Processo de tomada de decisão. Tem que ter um problema a ser resolvido. Eu não preciso tomar decisão. Estratégias alternativas. Cada uma delas tem um risco, tem um custo. Tem um risco e tem um custo. Eu vou ter que tomar a decisão por aquela que tiver o menor custo e o menor risco. Não é verdade? Sistemática de controle e resultados. E tem que ter a pessoa que toma a decisão. Ela faz parte do próprio processo. O tomador de decisões. A empresa, já disse, é um organismo vivo, né? E ela tem saúde interna ou externa. Saúde interna, o bom clima organizacional, externa, a interação entre as pessoas. Isso já falamos, maravilhar o cliente, proporcionar bom ambiente de trabalho, atender aos fins estatutários. Importância das estratégias e do planejamento. As estratégias dizem respeito a como vamos nos comportar para atingir os objetivos. São, portanto, uma parte do planejamento. Mas, acima de tudo, o mais importante é a definição clara de objetivos. Saber por que fazer as coisas. Sem isso, perde impacto o planejamento e as estratégias. Eu gostaria que vocês, por favor, levantassem. O que eu peço para vocês fazerem? Que vocês dêem um grande abraço da pessoa que estiver do lado de vocês e falar para ela: você é um vencedor, você é uma vencedora. Vamos lá, você é um vencedor. Tá? Isto. Você é um vencedor, meu queridinho. Tá bom? Ok? Sentando que lá vem a mensagem final. Mensagem final. Mensagem final. Mensagem final, estamos encerrando. Nunca esquecer, atenção, nunca esquecer. Nunca esquecer que o Cassarro trouxe aqui para vocês alguns exemplares de um dos livros dele que está esgotado na praça. Né? Recebi da editora e ele que era vendido a R$35 para cada um de vocês com direito ao autógrafo, R$20. Ok? Trouxe para vocês também uma série de CD-ROMs para uso em computador. Ok? E esses CD-ROMs de vários temas de palestra. Cada um deles, R$10. Levando 3, 25. Legal? Tem com direito ao autógrafo também, tá bom? Vamos lá? Não esqueça de ver isso, por favor. Onde você vê? Fernando Pessoa. Olha que coisa linda. Eu acho.
Tem som aí, chefe? Tem som? Então estou voltando. Pronto? Não vi. Onde você vê um obstáculo, alguém vê o término da viagem. E um outro vê uma chance de crescer. Onde você vê um motivo para se irritar, alguém vê a tragédia total. Mas o outro vê uma prova para a sua paciência. Onde você vê a morte, alguém vê o fim. E o outro vê o começo de uma nova etapa. Onde você vê a fortuna, alguém vê a riqueza material. E o outro pode encontrar por trás de tudo a dor e a miséria total. Onde você vê a teimosia, alguém vê a ignorância. Um outro compreende as limitações do companheiro e percebe que cada qual caminha em seu próprio passo. E que é inútil querer apressar o passo do outro, a não ser que ele deseje isso. Cada qual vê o que quer, o que pode ou o que consegue enxergar. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura física. Sejam felizes, obrigado, um abraço no coração.